pessoal, voltamos com o nosso Taço Conta. Bem, primeiramente, gostaria de apresentar aqui o nosso convidado para vocês. Hoje o nosso convidado é Maurílio Correia Santana, um amigo, contador, administrador, empresário. Gente, ele tem um monte de atribuições agora. Maurílio também é consultor empresarial, é pós-graduado em auditoria e planejamento tributário, empresário contábil há mais de 28 anos, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, diretor do Sindicato de Contabilidade, Sindicontábil, né, dos autônomos, diretor do Grupo Ata Gestão Condominial, que é o nosso tema hoje, e bacharel em Direito recentemente, não é isso? É isso. Maurílio, seja bem-vindo no Taço Conta, que é o nosso podcast. A gente conta muita coisa aqui para muita gente, é um prazer ter você aqui, um amigo, né? E queria dizer, gente, que a gente vai tratar de um assunto muito legal hoje. É um assunto que o Maurílio também milita, além de ser empresário contábil, está na área de empresário também da área condominial. E nós vamos falar de direitos e obrigações dos condomínios e os deveres do síndico. O Maurílio trouxe um tema super atual. A gente está com um aumento de construções muito grande no país, né, Maurílio? E a gente, com certeza, tem muito a aprender aí dessa questão de síndico, de condomínios. E fico muito feliz de você ter trago esse tema. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Pessoal, não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso TikTok, YouTube, Spotify, na SDP TV, novo horário agora, toda terça-feira às 23 horas. Maurílio, vamos lá. Vamos começar com esse bate-papo, né? Bem descontraído aqui. Você trouxe um tema que você fez uma explanação dessa questão das obrigações, né, direitos, deveres dos condôminos e a questão do síndico, né, que normalmente é uma situação muito polêmica, porque todo mundo que quer ser síndico de prédio ou para não pagar condomínio ou para ter remuneração e não pagar condomínio mal sabendo de todas as obrigações, não é isso? Verdade. Então, primeiramente, Carla, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, poder falar sobre condomínios. Como você falou, é uma coisa meio polêmica, realmente, né? Mas se souber lidar o dia a dia, você consegue ajudar as pessoas, sim. E é confusão, entendeu? Né? É confusão pra festa, é confusão pra barulho, é confusão pra som, né? Porque condomínio, gente, é uma loucura, né? E eu costumo dizer assim, Maurílio, condomínio é uma união de pessoas no mesmo ambiente, né? Então, você tem que aprender a se socializar com a diversidade das pessoas. E não é fácil, né? É verdade. Viver em condomínio hoje é viver em união, é buscar essa união, né? Então, o condomínio é um desafio constante. A gente costuma dizer que é um desafio constante. A gente brinca no nosso meio que é uma empresa com 30 sócios, 40 sócios, 50 ou até 300. Para rachar despesa. Para rachar despesa. E rachar receita também, né? Também, com certeza. Né? Então, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Mas a parte ruim em termo. Né? Não, tem parte ruim, sim. Também tem, é verdade. Mas quem vive em condomínio hoje tem que adaptar às novidades e ao sistema. A gente diz que condomínio, você tem que saber onde é o seu espaço e onde tem o espaço dos outros. Onde termina o seu, começa dos outros. Eu acho que se a gente analisar, Maurílio, assim, em termos de sociedade, é o nosso maior desafio de você dizer que você consegue viver em sociedade, né? Porque você tem vizinho, que você não pode tirar ele, que você não tem como demolir o prédio, né? Verdade. Você tem a área de lazer, que é conjunta, que você pode ter mais de uma churrasqueira, então seus convidados convivem ali, passando um por outro convidado, tem como você proibir passagem. Você não tem uma área de lazer só sua, você tem uma área de lazer comum, uma piscina, uma quadra poliesportiva. Então, realmente é um processo bem democrático, bem social e que a gente tem que se adaptar, né? E aí é que vem as nossas reuniões, assembleias, que a gente também tem que se adaptar a isso. Você colocou o tema, né? Primeiro você começou contextualizando, né? O que é condômino, né? O que seria um condômino? Então fala pra gente aí o que seria o condômino. Porque o condômino pra mim é quem compra apartamento. Então, não tá errado. Casa. Né? Não tá errado não, né? Um condômino, pela legislação atual, né, é todo proprietário de apartamento. Né? Aqueles que têm o seu domínio e a posse. O condômino também é aquele prometente comprador. O cara que já tem um contrato firmado, ele é considerado condômino também. Né? Então, todos que moram no condomínio, o condômino especial é o proprietário do apartamento. E quando a gente aluga, ele não é condômino ou porque ele não tem a posse, né? Quando é alugado o condomínio, ele é na condição de morador. Entendeu? Ele é tratado como morador. Ele não é o condômino. Não é o condômino. Ele é um morador, ou seja, ele está ali temporariamente, mas o dono mesmo, o proprietário da unidade é outro. É outro. E uma diferença é que o condômino, né, ele sendo morador, ele não consegue participar de algumas reuniões, como a Assembleia Extraordinária. A não ser que tenha procuração. A não ser que tenha procuração com finalidade específica. Então, essa é a principal diferença
entendeu? Gente, uma coisa bem legal é que o condômino, ele não é só para apartamento, tá? Ele também é, por exemplo, para conjunto de casas, para loteamento fechado. Então, o condômino é toda, como o Maurílio falou, é toda pessoa que é proprietária de uma unidade imobiliária que está dentro de um condomínio. Aí vem, né, Maurílio, o que é condomínio? Né? Justamente. Aí vem a pergunta, né? Condomínio a gente já sabe. O que é condomínio, que é o que contempla todas essas pessoas? Então, o condomínio, na verdade, ele pode ser horizontal, vertical, ele pode ser comercial, residencial. Hoje tem que os nós comerciais também, né? tem Tipo shopping. isso, shopping, né? Eles têm vários modelos de condomínio. Hoje o mais tradicional condomínio hoje é o vertical, né? Todo mundo mora as unidades de apartamento, né? E o condomínio ele tem essa modalidade, por quê? Porque as pessoas ficam mais próximas de morar e é mais segurança em alguns casos. Entendi. E assim, gente, só também pra gente saber, por exemplo, shopping centers, né? Eles têm 3 tipos de empresas, na maioria das vezes lá dentro. O Maurílio até comentou aqui. O shopping, ele tem um condomínio que é o rateio das despesas comuns do shopping. Então, cada lojista recebe ali. E, claro, diferente de uma moradia, mas eles também têm assembleia, tem que se socializar, tem que dividir, tem que decidir, né? Então, isso é uma coisa importante. Tenho certeza também que o Maurílio vai falar um pouco isso das decisões que são... de onde o síndico tem a liberdade das que não tem. Maurílio, os condomínios, eles têm alguma lei que rege condomínio? Porque condomínio não tem personalidade jurídica, mas tem as leis que regem estatuto. Como é que funciona essa parte burocrática aí, que é a parte da legalidade de um condomínio? Então, boa pergunta, Carla. O condomínio, apesar de não ter personalidade jurídica, ele é equiparado à pessoa jurídica. Inclusive, vem com uma dica administradora, né? O condomínio tem obrigações fiscais e paralegais também que tem que ser apresentado, né? Então, o condomínio, sim, ele é regido por leis, né? Pelo Código Civil, ele é regido pela própria lei dos condomínios, tem a lei do inquilino, que é o locatário, e tem a lei tangente. E uma coisa importante, Quem administra condomínios tem que saber disso tudo. No seu caso aí, que você tem outra atividade, né? Que tem que Agora eu já entendi porque ele fez direito, gente. Já entendi. E o condomínio também é regido pelo regimento interno, convenção, as atas são aprovadas. Então, é uma série de escabouços que ajuda na administração do condomínio. Então, ele tem lei própria. Assim, Cat, a gente sabe que nós não lemos manuais, né? Como é que funciona no condomínio? Curiosidade, porque assim... Quando a gente compra um apartamento, a gente tem que ler o nosso regulamento, que é que você acabou de falar, regimento interno, que são os nossos deveres e obrigações. Eu posso deixar o lixo no corredor? Tipo isso, né? Eu posso colocar a bicicleta na minha garagem? Posso colocar armário? Você que está na área aí de condomínios, as pessoas realmente não leem os regimentos, não leem os estatutos, ou é impressão? Então, isso daí é um assunto muito delicado. De fato, isso que você falou, de lixo na garagem, bicicleta, no corredor... Eu estou dando exemplos que eu sei. Isso acontece de fato. E outras coisas mais acontecem, entendeu? E o regimento interno, ele trata isso. Então, é importante também que todo morador em condomínio, ele deve ler o regimento interno. Mesmo a gente tendo preguiça, não tendo, às vezes, tempo, que é o que mais a gente usa aqui no falta de tempo, a leitura do regimento interno é muito importante. E a gente pode mudar o regimento interno dentro de assembleia, né? Pode sim. O regimento interno pode ser mudado, entendeu? A maioria absoluta, se fizer texto, de 2, 3 textos, ele consegue mudar. Depende sim. do que está escrito lá, né? Justamente. E quais que são os direitos, Maurílio, de um condômino? Por quê? Por exemplo, a gente tem que lembrar que a gente falou aqui, né, gente? Maurílio falou, o condomínio é para você ver em sociedade e ter uma boa convivência. Mas a maioria das brigas em condomínio é exatamente pela falta de conhecimento do regimento interno que ele comentou. Então, por exemplo, ninguém quer trazer um convidado em casa e você descer com ele para a garagem e você tá aquele monte de resto de obra na garagem, onde você polui a garagem, polui a visão, aquela coisa toda. Então, essas regras que o Maurílio está comentando dentro do regimento interno, muitas pessoas não conhecem e tem multa isso, né? Porque não leem, né? E aí também elas não têm direito de opinar porque elas não leram, então tem assembleia, não participa, né? E aí assim, se você não participa, as pessoas estão decidindo por você. Justamente. Quais os direitos que a gente tem como condômino? Então, como condômino, a gente tem alguns direitos, e esse direito, como você acabou de citar, eles estão contidos lá no regimento interno, também é contido da sua assembleia que rege eles, mas os direitos são básicos, Carla. Usar a área comum. O condomínio pode usar a área comum.
convocar para assembleias. O condomínio tem esse poder de convocar também, avisar. Ele tem que respeitar as ordens do síndico, entendeu? Em fazer obras ou construção, uma coisa muito importante, quando os condomínios fazem obra ou construção, eles têm que ter ART de um engenheiro responsável. E o interessante é que a ART ela tem que ser baseada na obra. Hoje a gente vê muito o seguinte: a pessoa vai fazer uma construção civil, vai quebrar uma parede e o engenheiro que assina a RT é um eletricista. E vice-versa, isso acontece. Então não é correto. É correto que o engenheiro que vai... O serviço que vai ser executado, eletricista, tem que ser um engenheiro de eletricista. É um serviço de construção civil, então tem que ser um engenheiro na área civil. Você sabe que a gente não sabe essas coisas, né? O condômino comum não sabe disso, né? E olha como é importante esse ponto aí, só te interrompendo ali que o Maurílio está falando, gente, porque é assim, você mora num prédio, aí você não... É um prédio muito antigo. Você sabe se o prédio tem estrutura para você quebrar uma parede? Como que são as vigas? Como que tá a fundação? Como que foi feita toda a estrutura? Você não sabe. Então, primeira coisa, você tem que analisar se pode. Porque você pode abalar a estrutura de um prédio. Eu vejo muita gente querendo colocar o furô em varanda. Será que a varanda tá preparada para aguentar o... Ué, mas é verdade. Eu já vi também. Será que a varanda tá preparada para aguentar o ofurô? Então você tem que ter medida, cálculo, tem que ter RT, responsável, tem que ter tudo isso. A RT é uma autorização, né? Na realidade é um termo de responsabilidade técnica do engenheiro, que é tirado no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, né? Cada estado tem um. Então é muito importante isso que o Maurílio falou, porque você tem o direito de fazer uma obra, mas essa obra precisa estar regular e ser autorizada e inclusive comunicada ao condomínio. O síndico tem que estar vistoriando essa obra, entendeu? Ver se tem algo irregular, algo fazendo. Porque a gente tem visto recentemente aqui no nosso estado acontecendo algumas fatalidades. Então, se tiver um engenheiro olhando, fiscalizando, o risco vai ser menor, com certeza. Você falou de área comum. O condômino tem direito de usar a área comum. E como é que ele faz com as visitas, Maurílio? Porque a área comum é uma extensão, não é uma extensão da nossa casa, melhor dizendo, né? Não é considerado uma extensão. Não é considerado. Eu pago, mas não é considerado uma extensão da casa. Então, eu tenho... É correto com o condomínio estipular limite de pessoas? Então, Carla, quando fala área comum, está envolvido lá, quando fala o condômino, né? Porque condômino é um, né? Inquilino, visitas são outros, né? Quando fala área comum, a gente relaciona piscina, quadra, área comum, parte de churrasqueira, entendeu? Então, o condômino, ele pode sim, né, limitar-se, o condomínio, no caso, pode limitar a quantidade de pessoas baseada no seu espaço. Então, normalmente, os convidados para a churrasqueira, normalmente a média de condomínio que a gente trabalha hoje são 30 por churrasqueira, entendeu? Aí tem 3 churrasqueiras, são separadas, a salão de festa pode ser até 70. Existem maiores, com certeza. Então, na média, quem tem o dia a dia da gente. Então, esses espaços podem ser usados, sim, por morador inquilino, morador proprietário e pelo condômino mesmo e seus convidados. Entendeu? Porque na realidade, por exemplo, a gente vê casos de pessoas que usam a área do condomínio nem que são para elas, né? São para amigos. Posso fazer uma festa na sua casa? Isso aí não é correto, tá bom? Mas normalmente as pessoas alugam em nome delas, né? Então não tem como o síndico ter esse controle. Se der uma merda. Der um problema, cai sobre o proprietário. E se for inquilino. Pior ainda, vai cair sobre o proprietário. Uma coisa importante: que tudo que acontece no condomínio, ele não recai sobre o inquilino que está morando no imóvel. Recai sobre o proprietário, o dono do imóvel. Então, do imóvel, ele, no seu contrato de locação que ele faz com o seu inquilino, ele tem que prever isso e ficar atento às informações. Todo mundo faz contrato, Maurílio, porque quando você tem uma administradora, tudo bem. Tem uma regra, tem um profissionalismo, mas eu conheço muita gente que hoje loca no Airbnb, né? Que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de uso de serviço, né? Apesar da locação não ser um serviço, mas é um contrato. As pessoas fazem contrato? Todas, assim? Porque eu conheço muita gente na informalidade de locação e depois fica com problema. Então, Carla, eu como não tenho formação no direito, eu sempre oriento a pessoa fazer contrato. Colocar todas as condicionantes, condicionando no papel. Né? Inclusive, você citou o ENB aí, isso é uma polêmica, né? Inclusive, tem decisão do STJ sobre condomínio pode alugar isso. Não é pacificada essa decisão, é importante lembrar isso. Tem decisão do STJ que o condomínio não pode colocar o apartamento no Airbnb? Isso, tem a decisão do STJ, do Espírito Santo, e uma de São Paulo, só que não é uma decisão unificada, não foi o STF que decidiu. É porque o Airbnb, na realidade, ele é um meio de utilização
custo menor, para poder você alugar. É porque o Airbnb é por temporada, né? Temporada. E normalmente o Airbnb, ele aluga assim 2, 3, 4 dias. E o contrato de locação, que é a lei do inquilinato, que ajuda a regir as normas condominiais, fala que a média de prazo é 90 dias. Entendeu? Para você alugar um imóvel. Então aí surge alguns questionamentos, algum levantamento. Normalmente o morador que aluga Airbnb... Você sabe que no prédio que eu tenho apartamento lá em Guarapari, lá você conhece? O prédio tem apartamento lá em Guarapari, ele permite a locação para temporada, mas tem uma regra no regimento interno para essa locação. Por exemplo, as locações de temporada, as pessoas não podem usar as áreas comuns. Tem um regimento interno lá que fala. Por quê? Apesar de também, o Marcelo me ajudou lá, né? Falou assim, a lei não proíbe, mas é o regimento interno que é a decisão maior. Se os condôminos aprovaram em assembleia, teria que ter uma assembleia para modificar isso. Como é uma cidade de veraneio, como tem no Brasil inteiro um monte, né? Então São Paulo tem Guarujá, Janeiro você tem Cabo Frio, Búzios, e sucessivamente, você vai alugar final de semana, feriados, etc. Né? E você alugar um apartamento, uma casa de frente para a praia ou perto da praia, para não usar a piscina, é meio absurdo. Complicado, mas né? tem muito regimento interno que proíbe que em locações de temporada o inquilino daquela temporada, né, o locador ali não use a área comum. Fala para ele não utilizar. Tem sim. Entendeu? Então, é importante também, gente, isso que ele está falando, observar se você pode, no regimento interno, fazer a locação do seu imóvel em aplicativo, né? Por Justamente. esse período aí. Porque quando ele fala que não se enquadra na lei do inquilinato, pode ter N problemas, né? Justamente. Porque você não pode cobrar da pessoa porque ele está fugindo da lei do inquilinato, né? E normalmente o morador de aluga por Airbnb, por aplicativo, tal, tem o Book também hoje que é usado. São pequenas temporadas, veja galera jovem, chega para fazer farra. Normalmente os condomínios hoje que a gente trabalha e vê, são mais pessoas, família, mais pessoas idosas. Então sempre surge problema assim, como foi falado, de confusão, briga, bar. Entendeu? E tem casos engraçados, casos complicados, casos polêmicos, tem várias coisas. Nesse meu prédio, no verão passado, eles quebraram a porta do elevador. Então. Entraram 8 pessoas no elevador, só cabe 6. O que aconteceu com o elevador? Parou. Não aguenta. Aí eles forçaram para abrir. Aí eu cheguei lá no prédio, estava a porta toda escancarada, elevador parado. Subi 3 andares de escada. Por quê? Forçaram mesmo a porta, porque ficaram presos. E aí aquele elevador mais antigo não tem ventilação. Aí todo mundo ficou com medo de morrer. Acho que eles forçaram. Aí tem a câmera, tem tudo, né? Sei. Então lá o síndico vê quem alugou, qual é o apartamento que as pessoas estavam, quem é que estava lá dentro. Só que eu nem tinha pensado nisso, então deve ter sido por isso que aconteceu. Lá nessa situação que eu tô te falando, não pode acionar eles, porque foi por Airbnb. O dono do apartamento não tem como. Ah, entendi. Porque não tem um contrato, né? Você paga para usar 4, 5 dias. Mas o Airbnb, ele é bem organizado, viu, Carla? Eles têm inclusive eles declaram DIF, eles mandam informação. Quem aluga com o Airbnb, até uma dica, né? Ele está na área de contabilidade também, fica atento, que o Airbnb informa a Receita Federal os valores que recebe. Mas tá certo, né? Tá certíssimo, é isso aí. Tá certíssimo. Então, ficar atento, porque eles já têm trabalhado da forma correta, entendeu? Isso é bom. E, Maurílio, falando aí em responsabilidade de síndico autorizar, qualquer morador pode ser síndico, qualquer pessoa pode ser síndico do apartamento. E aí ainda, síndico, tem muito hoje em dia, fala do síndico profissional. Qual que é a sua visão em relação a isso aí? Então, Carla, eu já fui subsíndica, na boa. Hoje eu não quero nunca mais isso na minha vida, tá? Que é só dor de cabeça. Então, eu nunca fui síndico também, não pretendo ser no momento. ainda mais aquela quantidade de moradores onde a gente mora nos nossos prédios, né? É complicado. Então, hoje, para ser síndico, tem alguns requisitos para seguir. Entendeu? Se a convenção do condomínio ou regimento interno não tem nada específico, que normalmente tem que seguir o Código Civil. Então, o Código Civil diz o seguinte: para ser síndico, você tem que ter o nome limpo. Entendeu? Não, se você tem isso também? Quer dizer que quem tem nome no Serasa não pode ser síndico? Não pode. Tem que ter certidão negativa de INSS, CPF, tem um monte de gente que aí Serasa. Tá síndico errado aí, hein? Entendeu? Você tem que ter disponibilidade. Você pode ser reeleito também a síndico. Tá. Né? Para você ser reeleito a síndica, as suas contas têm que ser aprovadas, entendeu? Suas contas do condomínio, né? Do condomínio, se você está sendo reeleito, você vai ter que ser de novo, tem que ser aprovado as contas. Você pode ser síndico profissional também, entendeu? Pode ser síndico de pessoa jurídica. Síndico profissional hoje no mercado, aqui no Espírito Santo? Os outros estados não sei, mas aqui no Espírito Santo, como é que está
essa questão do mercado, tá tendo mais procura de síndico profissional? Você sabe, eu tenho um amigo até que abriu um síndico profissional, começou pegando condomínios lá na Serra. Você sabe como é que tá? Se tá sendo bem aceito, se ainda continua... Porque é o que eu brinquei, né? Todo mundo quer ser síndico para não pagar, porque acha que é simples. Na realidade, a responsabilidade é muito grande. O Maurílio vai falar disso, mas assim, o cara não quer pagar o condomínio, ou ele, além de não pagar, ainda tem a prerrogativa de receber salário. Eu conheço vários prédios que pagam os salários. Por exemplo, lá no meu prédio, se eu não me engano, acho que é 4 mil por mês. E não paga o condomínio. Condomínio. Então, Carla, hoje aqui no Espírito Santo, onde a gente atua mais, na Grande Vitória, em Guarapari, né, a procura para ser síndico profissional existe bastante. Tem muita procura. Um dos motivos é o que nós acabamos de falar agora, né? Tanta confusão entre os moradores, entre as pessoas que moram, os condôminos, vizinhos. Ninguém quer ser síndico. Então, quando ninguém quer ser síndico, o ramo de profissional tem crescido muito. Os profissionais terceirizados. Está tendo essa negativa das pessoas. Justamente, é muita responsabilidade. Responsabilidade. E o síndico, uma outra dica, fica a dica, que o síndico ele responde civil e criminalmente Isso pelos que eu queria atos. perguntar. Quais são as responsabilidades de um síndico de um prédio? Então, porque hoje... não é oba-oba, né? Tem um negócio que você falou, gente, é regido todo, ele falou várias vezes já, né? Regido pelo Código Civil. Então a pessoa acha que é só entrar no síndico, pô, oba-oba, vai levando o condomínio lá. Nem vai no condomínio, para dizer a verdade, só vai para ficar a casa dele. Trabalha o dia... Isso que eu aproveitando aí. Pessoa que trabalha o dia inteiro fora, tem condição de ser síndico, Maurílio? Seja sincero, vai. Então, não tem. Mas, infelizmente, acontece isso, entendeu? Por falta de pessoas que talvez têm tempo de ser e não são... E, muitas vezes, por falta do próprio condomínio mesmo, de viver desorganizado, em desunião. E o síndico terceirizado é uma alternativa. É uma alternativa. Né? Então, hoje, como a sua pergunta é muito boa, hoje o síndico tem várias habilidades, entendeu? Ele responde pelos atos do prédio criminal e civilmente, o ato que acontecer. Perante a terceiros. Perante o próprio condomínio, né? Por exemplo, tá lá, alguém botou uma planta lá na janela. Aí essa planta cai lá do andar na cabeça de alguém. Não consegue identificar a unidade. Porque quando identifica a unidade... É fácil. É fácil. O Código Civil relata que ele é responsável. Mas quando não identifica a unidade, não sabe quem foi. Então, quando não sabe quem foi, todo o condomínio é responsável. O síndico que responde. O síndico que responde e rateia. Ele responde a princípio. Se tiver custo... Outra importante, as pessoas rateiam com a sua própria unidade, entendeu? Não é muito comum, mas a lei acontece. Prevê. A lei prevê. Então pode. Pode. Inclusive, a responsabilidade do síndico, elas constam no Código Civil, artigo 1348, né? E fala que o síndico ele tá cheio de compromisso. Então, entendeu? Eu ia te perguntar... Você veja, né? Tipo assim, lá no prédio, porque, gente, é o que o Maurílio falou, né? É briga, é confusão, é um invadindo a privacidade do outro. De vez em quando lá no prédio, crianças, né? Crianças são terríveis, né? Vaza um ovo da janela, cai na área comum e aí não se sabe quem é. É pente que voa, é roupa de criança, é boneca. Lá em casa eu já pus aquela gradezinha pra não voar nada lá em casa. Então, aí vamos lá. Você pode botar a tela, né? Que tem as regras lá do condomínio, lá para colocação. Mas já que você não colocou tela, você não consegue identificar. Lá no prédio foi sugerido colocar uma câmera. Ou seja, você vai lá em cima e coloca uma câmera lateral que você identifica tudo que sai das janelas. Aí vem os moradores. Mas aí a gente invade a privacidade da gente... Não, mas não é dentro do seu apartamento, é pelo menos para ver a fachada. Para saber de onde saiu o objeto. Né? Porque, claro, né, gente? A gente sabe que é o que o Maurílio falou, né? É para conviver numa boa sociedade, né? Mas sabemos que há pessoas e pessoas, né? É igual você vai para um show e tem uma pessoa que é educada na fila e tem outra que vai te empurrando, te jogando ladeira abaixo, pisa na sua cabeça. Perfeito. É a mesma coisa. Então, condomínio não é diferente. Botou mais de um, é uma sociedade. A sociedade, cada um quer viver por si. Então, é muito importante você falar essa questão da responsabilidade do síndico. Eu não sabia que seria dividido entre os condôminos, porque daí as pessoas se tornam mais responsáveis, né? Mais responsáveis. Então, o síndico, ele responde solidário, mas os moradores têm participação nesse fato que aconteceu. Agora, quando fala a responsabilidade do síndico, é voltado mais pela parte financeira, porque o síndico ele é o guardião das despesas e receita do condomínio.
Se porventura ele guardar e fizer algo diferente, aí recai sobre ele somente, não sobre os demais condôminos. E como que funciona, Maurílio, Não, termina, desculpa, porque eu ia falar, você falando ali, me veio, como é que funciona as aquisições de compra, os orçamentos, que é responsabilidade do síndico fazer manutenção e vou fazer um comentário para você falar sobre ele. Pode ficar à Quando vontade. Quando a gente recebe um apartamento, a gente recebe um manual de manutenção do prédio e da sua unidade. Algo que poucos condomínios fazem. Então, por exemplo, para a gente não ter vazamento na varanda externo, precisa fazer manutenção da fachada. Porque as pessoas querem morar em prédio, amigo, achando que lá não vai ter custo. E aí o erro do condomínio, não se faz um planejamento financeiro para ter as manutenções prediais. Então, tem que lavar a fachada externa, tem que refazer rejunte da fachada externa, dependendo se é revestimento ou não, né? Se é PVC. Você tem que fazer manutenção da piscina, você tem que fazer várias manutenções que no Código Civil fala que é responsabilidade do síndico, né, fazer com que essas manutenções sejam efetuadas. Aí o síndico vai para uma assembleia e eu vou te perguntar, e coloca em votação as cotas extras, porque, claro, óbvio, que o condomínio é um rateio de despesa comum, não está previsto as manutenções ali, então, por falta de planejamento. E aí vem a danada da cota extra. Se a assembleia não aprovar, Maurílio, qual é a responsabilidade do síndico? Então, Carla, isso nós vivemos dia a dia, tá bom? Inclusive, esses manuais de obras de construção são muito detalhes, né? As construtoras, quando entregam um prédio, o manual, o último que eu olhei lá, acho que tinha 1.200 folhas. Credo, Jesus. Entendeu? Depende do tamanho do prédio e é muito detalhado, muita coisinha. O síndico tem que ficar atento a isso, porque isso é responsabilidade dele também. Entendeu? Um condomínio aí no prazo de 5 anos, não sendo vícios ocultos, né, a administradora não tem nada a ver com isso. Se for vícios ocultos, tem que ser determinado em outros casos mais específicos, né? Então, quando o síndico tem na mão e não faz a manutenção, e ele tiver o cuidado de botar em ata, e porventura acontecer algo que a gente espera que não aconteça, né, aí a responsabilidade é solidária de todos, né, porque ele registrou em ata e as pessoas não quiseram pagar aquilo. Ele pode não pagar a parte dele? Ele pode não pagar, entendeu? Porque como síndico ele não pode ser responsável civilmente porque ele votou em votação. Justamente. Eu acho uma economia, assim, no meu entendimento, burra. Sim. Porque a gente mora num condomínio, vamos sujar um valor, um prédio, um apartamento que custa R$300 mil, uma média. Tem lá... quase Minha Casa Minha 100 Vida moradores, né? Aí você multiplica aí. Mesmo que tenha menos, Gatti. Mesmo que tenha menos. Não tenha menos. Mesmo que tenha menos. Mas aí você bota lá, a obra deu lá um rateio de R$1.000 cada um exemplo. Quando me vai 300 mil, não vai ratear 1.000 para da unidade, do apartamento? Então, acho que é uma economia meio burra, né? Meio burra, e né? assim, se a gente tiver um planejamento, Maurício, tipo, você sabe que a cada ano você vai ter que fazer coisa A, B e C, a cada 2 anos. Então, você vai traçando uma cota extra de acordo com o planejamento de manutenções e um orçamento estimado, né? Então, não fica uma cota extra muito alta, essa cota extra muito alta surge do quê? Do que você tem que fazer uma coisa emergencial. Agora não tem jeito, temos que pintar toda a área, tirar rejunte, fazer de novo porque tá vazando, não sei o quê. E quanto mais demorar, pior. Né? Mais esses condomínios próximos à praia, quanto mais demorar, pior. Então, se o síndico não botar isso em assembleia e ficar por si só, ele é responsável sozinho, solidário sozinho com isso aí. Por isso que eu acho, Maurício, assim, é que lá no meu prédio eu participo, quem participa mais é Marcelo, né? Mas eu acho que nas assembleias deveria ter um plano de manutenção, né? Para que a gente possa... Hoje lá no prédio está fazendo muitas, né? A síndica lá hoje está fazendo manutenções que, tipo assim, pessoas não faziam. Então, a gente está pagando... Foi feito um plano e a gente está pagando as cotas e tá lá, fechando na fachada, rejuntes, coisas de banheiro. E quanto mais itens de área de lazer você tem, mais manutenção você tem. Verdade. Né? Então, eu falo assim, para quem mora em prédio, gente, importante isso que o Maurício falou, não significa que você não vai ter custo de manutenção do seu apartamento, não. O interno você vai ter pouco, que é pintura, uma coisinha ou outra, mas você tem a contribuição sua
como ele falou lá, 1/100, porque você é 1 de 100 ou 1/10, sei lá, quanto menos gente também, mais caro fica. É verdade. Né? E a gente já sabe que quanto maior o poder aquisitivo, a quantidade é menor de apartamentos, né, Maurílio? Porque você tem menos vizinhos, então isso vai aumentando a responsabilidade. Se o síndico, Maurílio, em que momento em que ele pode ser destituído, mudado? Como é que funciona essa parte de destituição? O condomínio pode se juntar e destituir um síndico? Ou um terceiro? Pode, sim, o condomínio pode. O síndico, ele pode ser desconstituído a qualquer momento, entendeu? Ele pode pedir renúncia, se for um caso, ou 1/4 dos moradores, não pode ser menos nem mais, o Código Civil reza isso, 1/4 dos moradores pode fazer um pedido de uma assembleia. E na assembleia botar em votação? E votar em votação, mas tem que ter gestão. Se a gestão dele o financeiro dele, né, tá negativo, está sendo feito de forma errada, má gestão, e normalmente é o conselho que ele regeu. Inclusive é interessante, né? Hoje um prédio ele tem administração, né? Ele tem um síndico, tem um conselho fiscal. Pode ser um conselho fiscal efetivo, pode ser um suplente que ajuda a ver as contas do síndico, né? Tem um presidente do conselho. Inclusive eu já fui presidente de conselho, né? Não é fácil. Eu também já fui. Assina junto com o síndico. Assina a prestação de contas justamente. E se for um síndico organizado, pode ter outras funções, tipo assim, alguém toma conta das obras. Né? Esses cargos não são remunerados, viu, Carla? Então, com base nisso, dificilmente acha pessoas para ser. Mas as pessoas estão deixando seu patrimônio na mão de outros. Né? Então, se a má gestão do síndico, ele pode ser destituído, sim. Engraçado que, por exemplo, as compras, gente, é muito importante. Quando eu era subsíndica de um prédio onde eu morava, a gente colocou numa assembleia uma votação de que as compras só poderiam ser efetuadas pelo síndico, é decisão dele, até R$ 1.500. Acima disso, o conselho tinha que aprovar, e acima de X mil, não me lembro agora, não sei se era 5 mil, a assembleia tinha que aprovar. Por quê? Porque você traz muita responsabilidade para o conselho fiscal, né? Pouca responsabilidade, às vezes, para o síndico individual, ou o inverso, muita responsabilidade para o síndico, pouca para o conselho. Então, assim, a gente precisava delimitar, porque queria comprar para material de limpeza. A gente descobriu que síndicos anteriores compravam, sei lá, 200 lâmpadas, entendeu? Entendi. Por que você comprar 200 lâmpadas para o condomínio? Tem que ter uma justificativa. Daqui a pouco, em menos de 6 meses, mais 200. Então, isso é má gestão. Entendeu? Aí, né? Ou utilização indevida do recurso. Também. Então, o ideal é essa questão de compras, né? Por isso que você falou dessa questão da destituição, é você controlar os gastos, gente. Assim, você precisa participar. Parece que não, mas é muito dinheiro envolvido num condomínio. Se você vou pegar um condomínio pequeno de 20 pessoas, uma taxa de R$400, são 8 mil por mês. É muito dinheiro. Tem condomínio aí que ganha 300, 400 mil de receita. Uma coisa interessante, você falou de compra também, Carla, é que a lei e a doutrina ensina que o síndico eles têm que ter sempre 3 orçamentos em todas as compras que eles fazem. É a boa prática, né? É a boa prática. Sobre valores, é interessante também o Conselho Fiscal assinar, de repente, para não ficar engessado o síndico dia a dia. E ficar 100% na responsabilidade dele. Ele pode as convenções, as atas estipulam um limite para ele usar e depois não pode usar mais. É muito interessante. É importante lembrar que ele está mexendo com gente, ser humano, né? E as pessoas são falhas realmente. Então, agora, Marílio, quanto mais gente, pior, né? Você que está nessa área, porque eu audito condomínio, né? Eu auditei um agora e auditei um na Praia de Taparica com 800 condôminos. Pensa. A gente também trabalha nessa área. Pensa uma assembleia. Entendeu? É complicado. Pensa uma assembleia. Aí a gente foi apresentar as contas. Aí, não recolheu. Aí, vamos lá. O síndico recebia vale alimentação. Nossa, mãe. Vale transporte. Tem muita coisa assim mesmo. O síndico do prédio recebia vale transporte. Alimentação. O síndico mora no prédio, gente. Por que ele recebe vale transporte e vale alimentação? Ele não é funcionário. Não tem condição, né? Meio sem nexo, né? Não declarava os recebimentos dele na DIF, não tinha aprovação das contas, uma loucura. Aí não pagava os impostos, igual você falou, não pagava o PIS sobre folha, não pagava INSS funcionários, tinha um monte de coisa em aberta, que acho que é por desconhecimento, ou sei lá, por conduta, se fazia muita coisa
não se fazia muita coisa. Então, por isso que é importante você falar dessa questão da responsabilidade, das atribuições, da divisão, né, de tarefa. E, Maurílio, como que é composto aí essa questão das assembleias, né? Fala um pouquinho pra gente dessa administração do condomínio em si. Os tipos de assembleia, quando que é uma, quando que é outra, para que as pessoas saibam, assim, qual a diferença de uma assembleia ordinária para extraordinária, né? Qual a diferença de uma assembleia condominial? Como é que funciona isso? Então, Carla, o condomínio ele pode ter, durante o ano, né, 2 assembleias, ou mais se necessária. A assembleia ordinária, ela é feita uma vez por ano. Nessa assembleia ordinária é onde o síndico presta conta do ano anterior, da gestão dele. Ele também, nessa assembleia, ele faz aumento das contribuições, se for necessário, aumentar as taxas. Pode ter eleição de síndico ou não nessa assembleia, porque o síndico, como pode ser eleito, ele pode ser destituído a qualquer momento, entendeu? E essa assembleia ele traz também um rateio das despesas, receita, informação, entendeu? Essa assembleia ordinária. E na assembleia extraordinária, ela pode ser realizada a qualquer momento. Não tem uma data certa, pode ser a qualquer momento. Quando surgir uma necessidade, ela serve para isso, para uma necessidade de urgência, fazer, caixa d'água quebrou, vamos reunir, vai gastar acima do teto. Aí faz uma assembleia extraordinária para poder aprovar isso. Porque está fora daquele limite que a gente falou agora do gasto dele, né? Justamente. Mesmo sendo emergencial, ele pode, dependendo da situação, pode, né? Então, ele tem um conselho dele, que auxilia ele. Emergencial, o conselho pode dar o aval, e se for um síndico prudente, ele vai levar para uma assembleia depois. A gente sempre orienta que as decisões tomadas em condomínio seja levado para uma assembleia. Primeiro ele compartilha e não fica sobre a sua responsabilidade sozinho. Entendeu? Nossa orientação é sempre essa que pode fazer o síndico. Entendeu? Tá. E a relação do condomínio com a administradora, Maurílio, fala um pouquinho para que é o seu trabalho. Como que é essa relação? Como é que funciona essa questão da cobrança? A gente sabe que sempre coloca lá no prédio, né? Duvido que você que é condômino não tenha aquela curiosidade, tipo, percentual de inadimplência, X%. Quem é o infeliz que não tá pagando para poder... Como é que funciona isso? Porque tem que ter todo um também. Pensa se você coloca apartamento tal, você expõe o condômino. Que eu acho que pode ter problema. Se eu expus dentro do elevador que o apartamento 1405, sei lá, não tá pagando o condomínio. Pô, o cara vai me matar, né? Lá no elevador. Como é que funciona essa administração? Então, Carla, é delicado também esse assunto que você tocou. Muito bem lembrado e trazido. A administradora, ela tem um apoio assim, próximo ao síndico. A gente diz que nós somos o braço do condomínio. Normalmente o síndico, como você comentou na fala aí algumas vezes, os síndicos normalmente não são pessoas aposentadas, não são pessoas que trabalham o dia todo, são pessoas que estão sempre lutando. Então a administradora vem para isso. Lá na nossa empresa, nós damos suporte ao síndico no português de A a Z. Mas a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. A gente faz a parte de administração do condomínio. Entendi. Ou seja, a gente dá o suporte jurídico, o suporte contábil, fiscal, faz os orçamentos. A gente tem um financeiro também, que ajuda a pagar. Mexe com a parte de compra, né? De compra, a gente tem esse parte de compra. A gente tem lá, no caso, um supervisor que ajuda o síndico a ver as coisas que estão demandadas. Porque uma das responsabilidades do síndico é vistoriar o prédio também, ver se tem algo de errado. Deus está quebrando, está quebrando. Agora, um ponto importante é essa inadimplência. Essa inadimplência aí, que você acabou de comentar, quem tem acesso a ela é somente o síndico e o conselho fiscal. Mas morador nenhum pode ter acesso a ela. Se tiver, são informações confidenciais e pode gerar complicações judicial. Então, normalmente a gente aconselha ao síndico uma coisa muito importante, que os documentos muita responsabilidade, né, Maurílio, porque se você deixar vazar isso, você pode expor a vida financeira das pessoas, né? Pode. Uma coisa importante também ao síndico, uma dica, que os documentos do condomínio, ou seja, a gente chama de balancete, né, que é as notas de entrada, saída, funcionário, né, isso é guarda do síndico e do conselho fiscal. O morador, o inquilino, o proprietário, se quiser ver, eles podem ver sim. Acho que é justo. Lá na salinha do síndico. Lá na salinha do síndico. Eles não podem levar para o apartamento.
e ficar no apartamento com eles tanto dia, não pode. Isso acontece em caso muito especial, a Assembleia determina, bota em ata, faz uma comissão, faz uma comissão, lá, né? e sim. Agora, o caso dia a dia, para tirar dúvida, eles têm que ser vistos na sala do síndico ou um lugar reservado. Estou aqui pensando em casos picantes. Jovem Pan, estou aqui pensando... Marília, vamos lá, casos picantes. Porque nós estamos falando assim de sigilo de informação, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, quando eu era subsíndica, a gente não tinha câmera nos corredores. Perfeito. Eu comecei no subsíndica. Era um prédio com 144 moradores. Gente pra cacete. Muita gente. Muita gente para administrar, trocentas dores de cabeça. Sem problema nenhum, né? Filhos, maridos, sogras, noras, genros, convidados. Imagina, é uma loucura, gente, é uma loucura. Tem que ter muita vontade de querer ser síndico mesmo. O subsíndico, na realidade, não ganhava nada, mas o síndico ganhava na época, acho que 2.000 e poucos reais. Aí a gente começou a achar, incrível, né? É uma comunidade, gente, como o Maurílio falou. A gente achou uma vez, como é que eu vou falar isso para não ser muito indigesto? Vamos dizer, a gente achou necessidades que as pessoas fazem na escada. Vejo no banheiro, na escada. Camisinha, na escada. Papelotezinho de maconha, na escada. Aí eu falei, cara, bicho, assim, quando o síndico veio para a reunião do conselho, e veio lá, a gente tinha 2 conselhos, a gente tinha o fiscal e o de administração. Perfeito. Porque era muito morador, então tinha-se 2. A lei não proíbe, né? Então era feito 2, né? Alguns do conselho fiscal faziam parte, né? Efetivo e suplente e tal. E aí decidiu-se ali propor em assembleia colocar câmeras nos corredores dos apartamentos, acho que eram 14 andares, não sei, e colocou-se câmera em todos os andares onde você descia de um apartamento, mas na escada de emergência, né? E aí, quem tinha acesso às imagens? O síndico, óbvio, a administradora do condomínio, e quando acontecia alguma coisa, sempre as meninas da limpeza. Chegava pro sítio e falava, olha, encontrei não sei o quê e tal, até por uma questão de higiene, de uso e de zelo também, né? Elas iam lá e falavam com o síndico. O que o síndico ia fazer? Pegar a câmera e olhar quem foi que fez. Como que fica isso, Maurílio? Por quê? A gente está num mundo meio louco, né? De tudo proíbe-se, de tudo não pode, de tudo você não pode falar, você não pode fazer, você não pode demonstrar. Então, você veja, o síndico tem informação de um vídeo de um filho, ou de um parente, ou de algum morador que estava, fumando maconha no corredor da escada, lá onde vai para a caixa d'água, no último andar. Entendeu? Ele tem a informação, o vídeo gravado. Primeiro, pensa você como síndico chegar para o morador e falar que o filho dele estava com a prova. Segundo, mostro para o conselho ou não? Se eu mostrar, quem me garante que esse conselho não vai falar para ninguém? Entendi. Olha como é complicado, né? Então, o que a lei... Porque, assim, essas coisas mais novas, né, de proteção de dados e mais surgiu agora. Como é que tá essas leis de condomínio relativo a isso? Ao zelo por essas imagens, conduta de como fazer, assessoria jurídica para instruir, porque é um processo complicado. Tipo, eu tenho que dizer para o morador que o filho, ou o parente, ou ele mesmo está fazendo alguma coisa errada. Eu vou puni-lo por isso, porque ele está... como é que foi dizer? Agredindo o patrimônio e tal, aquela coisa. Condomínio, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, porque é uma situação muito delicada. Pensa o cara receber essa informação achando que ninguém sabe, de repente recebe essa notícia do filho. Então, tem gente que não aceita. Então, Carla, a gente já, lá na nossa administradora, já viveu isso e algo pior ainda, tá bom? Algo mais, assim... Deixamos para meia-noite, que o programa é às 11. Mais baixo, né? Então, o síndico... E ele tem uma responsabilidade ampla sobre isso, né? Apesar da LGPD ser lei nova, a Constituição Federal ela fala que o direito de imagem é um direito assim, muito resguardado, né? O síndico não pode pegar essas imagens e ele ceder para terceiras. Porque se ele fizer isso, isso deve cair sobre ele civil. Nós temos situações lá de ação contra o síndico. Inclusive o conselho? Ele pode determinar o conselho, entendeu? O conselho subentende que o conselho são pessoas próximas ao síndico, porque o seu síndico confia no conselho, né? Para aconselhar, entendeu? Agora, essas imagens que ele tem, inclusive não são essas, né? Outras imagens de batida de carro, por exemplo, de um morador brigando. Também, né? Sim. Tudo que foi festa, né? Coisas que acontecem em festa. Tudo que foi imagem, o síndico ele não pode ceder para terceiros.
né? A legislação ensina a doutrina. Só se judicialmente for solicitado. Judicialmente solicitado, ele pode, e se for boletim de ocorrência também. Não precisa ser judicial, a polícia citar. Inclusive, algumas imagens, ele tem que ter o termo de estabilidade, quem está pegando essas imagens, porque ele pega a imagem e vai usar para benefício próprio. Alguém pede a imagem para usar benefício próprio, não pode também. Entendeu? Então, a pessoa que está sendo lesada lá, que o síndico deu, pode fazer uma ação contra o síndico ou contra o condomínio. Então, o síndico tem que ter muito cuidado com isso, e a gente orienta ao nosso síndico e deixa a dica para todos que estão nos ouvindo, que a imagem é algo sério. Se for ceder, somente por autorização policial ou judicial. E se ceder, a pessoa que receber faz um termo de compromisso que ela não vai usar para cunho pessoal dela. Entendeu? Sempre rola uma vingancinha. Sempre rola, né? Condomínio, a gente costuma dizer que condomínio, apesar de tanto desafio, viu, Carla, tanta confusão, eu acho que é um aprendizado. Eu acho, é tipo andar de moto, né? Todo motorista Será, deveria andar de moto. Deus? Mas andar de moto você anda sozinho, né? Condomínio. Mas a gente diz assim, né? Para poder respeitar o próximo, né? Porque é tão fácil a gente estar brigando com o síndico, acusando o síndico. Então, seja síndico para ver. É difícil. Por isso que o mercado de síndico profissional tem crescido. Porque ninguém quer ser síndico. Tá, fica a dica aí, gente. Novo mercado aí. Mas olha o tanto de responsabilidade que Maurílio está falando aí que a gente tem que ter para poder ser síndico. E olha, não só a responsabilidade civil, como ele comentou, a responsabilidade perante a terceiros, idoneidade, transparência, que na realidade o que o Maurílio está falando é isso, né? Transparência das contas, idoneidade das informações que você tem em seu poder, que são muitas, porque você tem ali todo mundo que acessou a casa dos vizinhos, você tem ali todas as pessoas que foram nas festas. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta, Maurílio. Por exemplo, a gente com esse negócio da LGPD que você comentou, que é 2018, né, mais ou menos, que já era para todo mundo estar implantando. Eu até fiz a matéria, te falei no jornal lá de jornalzinho de síndico, né, esses dias aí, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Condomínios prediais, comerciais, a gente chega, o pessoal já pede logo seu documento de identidade, tira a foto. Eu deveria assinar uma autorização para poder ter ali o uso, que a minha imagem só vai ser usada para aquilo e por um período. Esse é o correto. Com certeza. Porque por prazo determinado, né? Então eu não posso deixar ali. Então também fica a dica para quem é da área de condomínio, administradora, síndicos, que tem que criar as normas da LGPD, tem que criar as normas dos dados, né? Porque hoje em dia, pelo menos todos os prédios que eu frequento, públicos ou não, empresariais, não tem regra de Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, nós não sabemos por quanto tempo as nossas imagens estão ali, para que elas serão utilizadas, porque o certo é você pode ter o cadastro, mas a minha imagem, ela tem que ter uma segurança de que ela vai ser deletada. Justamente. Né? Ou toda vez você faz. Aí vem os questionamentos. Toda vez que eu for lá, então, eu tenho que fazer cadastro? O ideal é que sim. Justamente. A LGPD, ela é muito criteriosa, né? Dados sensíveis, dados pessoais. Inclusive, se algum órgão estiver perguntando algo demais, você não pode passar também, não pode negar também. Entendeu? Então, eu acho que, como a lei é nova, Carla, isso vai ser muito discutido ainda, né? Mas já está chovendo ação no judiciário contra esse questionamento, né? Quanto tempo? Então, tem que ter cuidado mesmo, esses condomínios maiores, portaria, funcionário que trabalha, porque se vazar um dado pessoal, a pessoa tem direito de buscar seus direitos, entendeu? E vale ressaltar, né, Maurílio, que tudo isso aí tem muita gente envolvida, né? Então, gente, assim, é o que ele está falando, não é fácil lidar, né, com essas pessoas, não é fácil lidar com essa situação. E a administradora é uma empresa, né, Maurílio? Você que está nessa área ali, né, uma outra área que você está aí há um tempo já vivendo. Tem quanto tempo que você está com a administradora? Então, eu trabalho com contabilidade há 28 anos, né? Nós somos da MM, Assessoria Contábil, e nós adquirimos o Grupo ATA desde 2019. Tem pouco tempo, né? Pouco tempo. Mas já lidava pouco com condomínio, mas agora a gente está dentro do, como diz, do furacão mesmo, né? A gente está lá dentro, a gente está vendo. É bom que você tem conhecimento contábil, né, Maurílio? Já tem agora jurídico, né? E tem as assessorias. E eu acho que é isso, gente. A gente tem que ter um suporte, né? De pessoas qualificadas. Eu sempre falo isso aqui, sabe, Maurílio? A gente quer assim, a gente quer abraçar o mundo. Mas a gente tem que ter conhecimento para abraçar o mundo, porque a gente presta serviço para pessoas. Então, às vezes, a gente quer como autônomo, tipo o síndico, achar que ele entende de tudo, sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente tem muito desafio. Então, na qualidade de síndico, ele tem muito desafio pela frente. Não só para lidar com as pessoas, lidar com conflitos. Olha a quantidade de coisa que você falou. Imagem, eventos, pessoas, convidados, inquilinos, locatários,
locadores. Airbnb. Olha a quantidade de coisas para ele dar, manutenção, entendeu? Área comum. Olha a quantidade de coisas que você tem que lidar no dia a dia. Muito mais, viu, presidente? Muito mais, Carla. Tem muito mais. Né? Condomínio, é isso que a gente falou bem abaixo. Por exemplo, nós fomos falar aqui hoje sobre traje que usa na piscina. Rapaz, eu vejo direto, ó. Bebida na piscina. Vaga de garagem. Eu vi esses dias o pessoal comentando, porque eu não. Eu viajo muito, você sabe, né? Então, eu vi esses dias lá no grupo das mulheres. Tem sempre o grupo das mulheres, né? O grupo das mulheres é onde os babados ficam rolando. Meninas, vocês viram? O menino pulou na piscina de cueca, numa festa que teve lá na área comum. Aí eu fico pensando, como que a síndica faz? Desce, faz o quê? É complicado. Então, normalmente, nesses casos que acontecem, a gente orienta os síndicos. Né? Essas coisas do dia a dia, elas não acontecem todo dia. Mas o síndico realmente prevê que vai acontecer. Então, é interessante o síndico, não pode ter uma regra fiscal, de uso? Então, sempre está... Assinar um contratinho? Tipo... O regimento interno dos condomínios, cara, ele reza isso. Então, o síndico sábio, ele pode estar sempre dando as dicas no grupo. É proibido isso, é proibido aquilo, pode isso, não pode aquilo. Eles são gente, tem que ser sempre lembrado. Entendeu? Numa situação dessa, pulou na piscina, ele vai ser notificado e vai ser multado. Entendeu? Pelo cara que pulou de cueca, porque não é, com certeza, o dono do apartamento que pulou de cueca, é um convidado dele. E é difícil, Maurílio, porque eu vou te falar, eu lembro quando eu fiz o churrasco do Marcelinho, 18 anos, gente, pensa, aqueles meninos tudo com os hormônios à flor da pele. Eu falei, meu filho, pelo amor de Jesus, não faça coisa errada no condomínio. Aí ficou eu, meu marido, Patrícia, que trabalha comigo, vigiando pra ninguém descer pras escadas, porque teve uma época aqui em Vitória, não sei se você lembra, que tinha muito, eles negócio de beber demais, né? Socialzinha. Social. E teve vários casos de violência sexual dentro dos condomínios de alto luxo de Vitória. De condomínio de alto luxo de Vitória. Então eu falei, pelo amor de Deus, meu filho, não deixa. Então ficamos lá vigiando até a festa acabar. Ali, ó, controlando a bebida para depois que acabasse beber. Porque, gente, é adolescente, né? Então você sabe, adolescente não pensa, né? Direito, a responsabilidade né? é sobre os pais, o seu representante, né? Tem isso também, né? Os de menores ainda tem os pais que são responsáveis, menores, né? É verdade. Né? A dica é que tem que estar sempre ligado em condomínio, porque condomínio é muita gente, ele não sabe quem mora. Teve uma parada assim nesse condomínio que eu fui subsíndica também. Um infeliz lá fez uma festa por adesão, botou na internet o convite, vendendo. E aí, de repente, começou a chegar gente, e o pessoal falou, tá tendo uma festa aí com venda de convite. Rapaz, no grupo dos condomínios também. Aí o que acontece? Estava entrando gente de menor, levando bebida alcoólica. Como que você proíbe isso? Como é que você controla isso dentro de um prédio? Pensa o porteiro travar a entrada de alguém e a pessoa com ingresso. Você não pode vender ingresso em condomínio fechado, gente. Não pode. É residencial. Aí a pessoa vendendo o ingresso. Não, eu comprei o ingresso no Instagram. Aí põe entrar. Cara, deu polícia. 4 carros de polícia na frente do condomínio. Já pensa, que loucura. Já vi isso também. Entendeu? Condomínio é muito extenso o assunto, né? Em outra oportunidade, que a gente voltar aqui, a gente vai contar uma casa mais, falar outras coisas. Mas isso acontece mesmo dia a dia. Não acontece mesmo. Hoje a pandemia minimizou um pouco isso. O pessoal ficou muito tempo sem fazer. Mas viver em condomínio é um aprendizado constante. Entendeu? Maurílio, foi muito bom falar com você. O que é a última pergunta aqui, que eu achei interessante você colocar, por que condomínio começa com C? Então, a gente nos estudos, nas pesquisas, né? A gente... além talvez de outros entendimentos, ser de carinho, Carla, ser de compromisso e ser de cuidado. Né? Então, aqueles que trabalham com condomínio, administração, tem que ter esse carinho, compromisso e cuidado. Né? E uma dica que eu deixo aqui para os condôminos, moradores, todo que exige de condomínio, conhecer, né, suas leis, conhecer seu regimento interno, sua convenção, participar das assembleias, para conhecer o condomínio, né? E ajudar também ao síndico, ajudar a administração, ficar próximo. Porque todo mundo só mete o pau, igual ele falou, tá? Ninguém só quer falar mal do síndico, falar mal do condomínio, mas ninguém dá uma sugestão para melhorar a porra da administração. Né, e quando você participa, você consegue falar mais, né? Melhor. E ser síndico hoje é um desafio, né? O mercado tem crescido, tem dado oportunidade para outras pessoas crescerem, inclusive empresa, viu, Carla? Empresa também pode ser síndico profissional. Tem que ter aqueles aquela que eu te falei é uma empresa, eles abriram uma empresa. Tem que ter certidão negativa, fundo de garantia, tem que ser tudo normal.
como falamos no início, o condomínio é uma empresa, não é uma empresa, mas é equiparada, tem obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, então tem que ter muito cuidado, muita atenção, tem que ter um profissional que sabe e conhece as leis para cuidar. Muito bem, muito bem. E aí, bem, se você não tiver muita indicação de administrador, aproveita e contrata o Maurílio que ele te ajuda, né, Maurílio? Estamos aí, né? Muito obrigado por tudo e fico feliz se eu puder ajudar em outra oportunidade. A gente pode nos chamar que a gente Nossa, você deu muita dica, Maurílio, muito bom. Gente, então não se esqueçam, o nosso podcast hoje do Tássio Conta falou aí sobre as obrigações e deveres do síndico, falamos um pouquinho também sobre os condomínios, né? Falamos sobre os condôminos, locação, falamos um monte de coisa. Queria agradecer mais uma vez ao Maurílio Santana por estar aqui com a gente, proprietário aí da Ata Gestão Condominial, né? Também além de contabilidade, mas o foco hoje foi a Ata Gestão Condominial. E dizer para vocês que a gente está toda semana, toda terça-feira na rede SDP TV, né? Também a rede SDP TV, recentemente, Karina, foi quanto tempo agora que entrou na Amazon? Né? Isso, tem uma semana que a gente está na Amazon, então é só entrar lá na Amazon e buscar lá no Mob, né? Dentro do Mob você vai assistir o Maurílio, daqui a uns dias vai estar lá. Fora isso, TikTok, YouTube, Facebook, Insta, Spotify. A Tássio tá aí em todos os canais para vocês, gerando informação, conhecimento. A gente volta aí no próximo podcast com mais tema para vocês. Até já!